Conselho Nacional de Justiça realizou um encontro entre magistrados da região Centro-Oeste. E veja também, chega a Aparecida de Goiânia o projeto Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. O Agenda Judiciária vai mostrar para você como funciona o Tribunal do Júri. Conflitos familiares. Esse é o nosso assunto no quadro Justiça em Foco de hoje. O Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, começa agora. Encontro entre o Conselho Nacional de Justiça e magistrados da região Centro-Oeste discutiu formas de aproximar a justiça da sociedade. O Conselho Nacional de Justiça, junto com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Associação dos Magistrados de Goiás, apresentaram o programa Valorização, Juiz Valorizado, Justiça Completa a magistrados da região Centro-Oeste. Nós estamos trabalhando com todos os tribunais, com todos os ramos do judiciário, trabalhista, militar, eleitoral, federal, estadual, discutindo o problema, fazendo reflexões. Bom, de que modo o juiz pode ter o seu trabalho reconhecido internamente, de que modo ele pode ser melhor analisado pela produção da sua atividade jurisdicional, pela sua produção intelectual, de que modo ele se comunica com a sociedade, de que modo ele atua na coletividade que ele representa, de que modo ele pode fazer a justiça mais efetiva, de que modo nós devemos nos comunicar com a sociedade, de que modo os meios de comunicação do judiciário podem tratar uma linha de comunicação adequada com a sociedade e de que modo esse juiz deve ser preparado para essa nova dinâmica pelas escolas da magistratura. A magistratura está precisando realmente de uma campanha deste nível para que os magistrados se sintam mais agradecidos no seu trabalho. O trabalho da magistratura tem como resposta, como receptor desse trabalho, a sociedade. Então nós temos que prestar um trabalho e a magistratura tem que se sentir valorizada. E essa campanha do CNJ vem realmente trazer a valorização para a magistratura. Para o magistrado exercer sua importante função, é preciso que ele seja valorizado em todos os aspectos: pessoal, social, profissional, intelectual e institucionalmente. E essa figura do juiz ainda não é vista pela sociedade. Por isso, o Poder Judiciário busca cada vez mais aproximar a justiça da sociedade. O juiz é um ser humano que às vezes precisa de ter uma certa paternidade também. O Conselho está se prestando a este papel, de auxiliar, de reforçar o juiz, não só no caráter de desenvolvimento de trabalho, mas também com condições psicológicas, condições de proteção e aspectos até contra a violência. O que vem acontecendo agora, esse papel, essa método CNJ, é exatamente para poder obstacularizar, cortar isso e trazer para a magistratura juízes que venham e que queiram realmente desenvolver o seu papel de magistrado com segurança e com todas as condições de trabalho que possam estimulá-lo a agir. A sociedade precisa realmente conhecer os seus magistrados, saber que o Brasil é o país que mais demanda no mundo, provavelmente, e que os processos são muito acima da capacidade que nós podemos desaguar. Mas, de qualquer maneira, a demora na prestação jurisdicional gera o desconforto e gera as reclamações. Então, a sociedade brasileira, com essa iniciativa do CNJ, ela vai conhecer o verdadeiro magistrado, o que é que o magistrado faz. Nós precisamos dizer à sociedade que nós trabalhamos muito e a sociedade vai compreender que os serviços que nós prestamos, além de essenciais à democracia, à própria vida, ele é prestado por valorosos trabalhadores, que são os juízes brasileiros em todos os rincões do país. Para o conselheiro José Lúcio Munhoz, o magistrado vive atualmente sobrecarregado de trabalho e tem que obedecer a uma estrutura processual que não permite a efetividade da justiça. Hoje há uma cobrança enorme
Nós temos 25 milhões de processos por ano para ser julgado pelos juízes brasileiros. Isso dá 1.700 processos para cada magistrado. Os juízes brasileiros, eles fazem 22 milhões de sentenças por ano. Então eles estão sobrecarregados. E aí, quando o Estado não funciona adequadamente, a responsabilidade passa a ser do magistrado. Você tem hospitais sem fornecer leito. Aí o que acontece? Busca-se no judiciário liminares para o atendimento, liminares para obtenção de remédios. Então tudo isso vai sobrecarregando o juiz. São responsabilidades que são atribuídas ao juiz hoje em volume excessivo, muito além do que ele pode suportar. E há uma incompreensão ainda, porque como ele não consegue dar conta desse trabalho, associa-se ao juiz, à pessoa do juiz, o problema da morosidade. O programa Valorização Juiz Valorizado Justiça Completa foi apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça a magistrados da região Centro-Oeste. O objetivo é oferecer à sociedade uma justiça completa com valorização do magistrado. Tivemos 4 palestras bem pontuais no que se refere a essa situação da magistratura, do judiciário como um todo. E agora teremos a fase de debate. E nesse debate nós teremos também trocas de ideias, de experiências, posições dos outros tribunais, inclusive de área federal, e do judiciário como um todo, para que nós tenhamos uma conclusão maior a respeito. Durante o encontro, magistrados e diretores de comunicação se reuniram em 4 grupos para discutirem mecanismos de comunicação. O primeiro tema abordou os mecanismos de suporte e apoio ao trabalho judicial e à produtividade e qualidade da jurisdição, como métodos de avaliação e reconhecimento institucional do trabalho judicial. O segundo tema, formação ética e teoria prática dos magistrados e os fins da justiça e o papel das escolas de magistraturas. Terceiro tema, visão do judiciário e a figura pública do magistrado na sociedade, participação do magistrado em ações sociais. E o quarto e último painel abordou a comunicação dos tribunais e magistrados com a sociedade. O objetivo é tornar a comunicação mais eficaz para melhorar a imagem do poder judiciário diante da sociedade. Os magistrados se reuniram em grupos e foram apresentadas sugestões de melhoria de comunicação com a coletividade, da participação do juiz na sociedade, envolvimento social do magistrado em ações sociais, na estrutura interna, busca de valorização de uma remuneração adequada. Enfim, foram muitas propostas bastante interessantes que certamente contribuirão e muito para o Seminário Nacional a ocorrer em Brasília. Para aproximar a justiça da sociedade, também é preciso investir no profissional da área de comunicação social, pois são eles que passam informações para a sociedade sobre as ações dos magistrados. Muitas boas práticas do Poder Judiciário não são divulgadas à sociedade e isso precisa mudar. Então tudo isso faz parte dessa estratégia desse programa de valorização da magistratura que vem sendo imprimida pelo Conselho Nacional de Justiça. Chega a Aparecida de Goiânia, o projeto Cidadania e Justiça também se aprende na escola. Pelo menos 400 crianças serão beneficiadas com o projeto. Uma cena não muito comum no Fórum de Aparecida de Goiânia. No auditório, mais de 60 crianças esperam a chegada de juízes e desembargadores. Essa cerimônia marca o lançamento do programa Justiça Educacional. Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. O projeto pretende levar 400 alunos da rede pública a conhecer o poder judiciário. Esse projeto é uma meta do CNJ, que o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, determinou que fosse atendida essa meta. Essa meta constitui em aproximar o judiciário da sociedade, especialmente os alunos em nível que está começando, nível educacional, ensino médio, ensino fundamental, para que haja uma formação de caráter, orientação sobre o valor, sobre a cidadania. 4 escolas da comarca de Aparecida de Goiânia já estão participando do programa. Inicialmente, as crianças receberão uma cartilha. O material explica de forma didática como funciona o trabalho do Poder Judiciário. Outra fase do projeto serão as visitas dos pequenos pelo interior do fórum.
A intenção é contribuir na formação e tornar as crianças melhores cidadãos, conhecendo os direitos e deveres dentro da sociedade. Em torno de 30 comarcas do estado de Goiás vão ser envolvidas no projeto. Esse projeto foi idealizado pela AMB, com parecer técnico favorável do Ministério da Educação e Cultura, para levar para as escolas de todo o estado de Goiás uma nova visão do Poder Judiciário, que é aquela mais próxima do cidadão, mais próxima do povo como um todo, para desmistificar aquela imagem fechada do Poder Judiciário, para que seja um poder mais acessível e nada melhor do que formar essa mentalidade nas crianças, que no futuro serão a nova geração que vão comandar o país. Acostumada a lidar com o público jovem, a diretora do Foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, juíza Stefane Fiuza, destacou a importância desse projeto. Esse projeto é de grande importância para a população e para o judiciário, uma vez que o Poder Judiciário ele tem que se aproximar cada vez mais da população, demonstrar que veio. Eles na escola vão ter que escolher uma profissão para si no futuro. Então eles vão poder saber o que um juiz faz, o que um promotor, qual é a função de um promotor, de um defensor público, né, de um advogado. E isso vai ser de grande importância para eles terem na cabeça, terem no coração esse sentimento de ética, de cidadania. O projeto Cidadania e Justiça também se aprende na escola, segue até o final do semestre. Para incentivar a participação das crianças, uma gincana será implantada. Outra ação será um concurso de redação onde os vencedores concorrerão a premiações. Nas escolas, os professores e diretores já começam a preparar os alunos. As nossas crianças na escola gostaram muito do projeto, né? Nós vamos dar início a partir de hoje, a gente começa a trabalhar lá. De início é com 2 turmas de 6º ano, será o professor de língua portuguesa que irá ministrar, né? Juntamente com até pessoas do administrativo, né? A gente vai pegar pessoas que entendem um pouco para estar levando as crianças todo o projeto mesmo. Eu gostaria de saber, eu nunca contribuí com a Previdência, mas eu gostaria de saber se eu tenho algum benefício em relação à Previdência. A regra geral é que o trabalhador, para obter a aposentadoria, haja a consequente e respectiva contribuição. No entanto, também a Lei 8.213, que trata os benefícios previdenciários, prevê, por exemplo, no caso do trabalhador rural, antes do 1991, que mesmo sem contribuição, tem direito à aposentadoria de um salário mínimo. Daqui a pouco você vai conhecer os bastidores de um julgamento. E não perca, o Justiça em Foco de hoje vai falar sobre conflitos familiares. Isso aqui no Agenda Judiciária, que volta em instantes. O Agenda Judiciária está de volta e agora com uma matéria especial. Vamos mostrar para você como funciona o Tribunal do Júri. Conheça algumas particularidades de um julgamento. Muitos têm curiosidade em saber o que se passa em um tribunal do júri. Que tipo de casos são julgados? Quem são aquelas 7 pessoas que ocupam aquelas cadeiras pretas centralizadas? Enfim, são dúvidas que hoje vão ser esclarecidas. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara preside o Tribunal do Júri há 12 anos. Aqui já foram julgados casos famosos como o de Mohamed Dali, que assassinou e esquartejou a jovem inglesa Cara Burke, e Marcelo Caron, o cirurgião plástico acusado da morte de 2 mulheres em Goiânia. O júri popular ele está estabelecido na nossa Constituição Federal, que é a lei maior, dentro do capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos. Portanto, só vem ser julgado aqui no júri popular os chamados crimes dolosos contra a vida. E não são muitos: homicídios consumados e tentados, aborto, infanticídio, instigação, induzimento e o auxílio ao suicídio. Portanto, somente esses casos, que são crimes dolosos contra a vida, é que são julgados aqui no Tribunal do Júri por 7 pessoas da sociedade, que são os chamados jurados, são juízes de fato que são convocados aqui para estarem julgando o seu semelhante. Composto, portanto, o Conselho de Sentença por comerciantes, estudantes, profissionais liberais, bancários, enfim, toda a camada da sociedade aqui representada através dessas 7 pessoas.
O que pouca gente sabe é que os jurados são cidadãos comuns. Devem chegar ao plenário às 8 horas da manhã com meia hora de antecedência. E não sabem absolutamente nada do caso que será julgado por eles. Carlos Abraão exerce seu papel de cidadania como jurado há mais de 1 ano. É uma surpresa agradável, você vê que é lembrado, você fica apreensivo, né, de saber o porquê disso, depois você vê que é um trabalho que a justiça faz muito bem, de chamar aleatoriamente um professor, um engenheiro, um médico. Muitas vezes a gente tem uma noção do que é justiça, a gente vê em novelas, em filme, e de repente você vê participando. Normalmente no tribunal são situações bastante sérias, né, envolvendo crimes, mas isso é uma rotina nossa, é o dia a dia da nossa vida. E eu me sinto tranquilamente bem em vir, poder ajudar, poder participar. As sessões podem durar horas, mas quando chega aos intervalos, os jurados nunca ficam sozinhos. Sempre há um oficial de justiça junto com eles, pois são proibidos de dialogar entre si sobre o caso em questão. Se o julgamento ultrapassar o período da manhã, todos almoçam no local para não ter nenhum contato social, nem mesmo com o promotor e a defesa do caso. A função do Ministério Público não é apenas acusar, é uma função bifronte, ou seja, nós estamos aqui para promover justiça, única e exclusivamente promover justiça. Se o réu merecer absolvição, é o Ministério Público, primeiro, na qualidade de custos legis ou fiscal da lei, a pedir, a requerer essa absolvição. Entretanto, se o Ministério Público entender que ele cometeu crime, que não existe nenhum excludente de licitude ou de culpabilidade, o Ministério Público também, pelo princípio da obrigatoriedade, é obrigado a requerer a sua condenação. O principal papel da defesa no plenário do júri é demonstrar aos jurados as suas razões de defesa, quais sejam, às vezes pedindo a absolvição do acusado por insuficiência de prova, ou às vezes procurando minimizar as consequências devido a deficiências processuais, principalmente na fase de apuração. Para exercer esse papel de cidadania sendo jurado, é preciso alguns critérios. Nós fazemos uma lista anual todo mês de outubro, com publicação em novembro, de pessoas da sociedade. Tem muitos voluntários, aqueles que querem servir, muitos comerciantes, muitos funcionários públicos, bancários, estudantes, enfim, toda a camada social. E essa escolha, ela é baseada no sentido de que tem que estar acima dos 18 anos de idade e não ter nenhum antecedentes criminais. Então nós olhamos bem essas fichas para que essas pessoas que sejam juradas aqui sejam juízes de fato e possam julgar sem nenhuma mácula. Então nós temos uma listagem aqui com quase 1000 nomes todo ano e baseado, portanto, nesses critérios, principalmente a questão da idade e dos antecedentes criminais. No fim do julgamento, o juiz lê a sentença. Face, pois, a decisão soberana do Conselho de Sentença, fica o réu condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, e absolvido da imputação prevista no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo da pena base em 15 anos de reclusão, tornando-a definitivamente fixada nesse patamar à míngua de outras causas que a modifiquem. A pena ora imposta deverá ser cumprida na penitenciária Odenir Guimarães, antigo CEPAI, em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, linha A do Código Penal. Estudantes de Direito visitam o Tribunal de Justiça de Goiás e conhecem instalações do prédio. A visita faz parte do cronograma acadêmico das universidades. Um grupo com cerca de 30 alunos de Direito da Universidade Paulista, com sede em Goiânia, fizeram uma visita ao Tribunal de Justiça de Goiás. Os olhares atentos não disfarçavam a curiosidade. Esta foi a primeira vez que eles entraram no prédio que futuramente pode se tornar o local de trabalho deles. Na faculdade a gente não tem aquela coisa de estar vendo, a gente só tem a teoria, não tem a prática, como é uma audiência, como que funciona
como funciona tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente não tem. Ambiente comum em filmes, o Tribunal Pleno, sala de sessões do plenário e corte especial foi o local onde eles fizeram a primeira parada. No Salão Nobre, a galeria dos ex-presidentes chamou a atenção dos futuros magistrados. No painel, fotos de 1891 até os dias atuais. Uma rápida parada na sala de apoio aos advogados e seguiram para a sala de sessão da 5ª e 6ª Câmaras Cíveis. O passeio terminou no gabinete do corregedor, onde os estudantes puderam conhecer os mais recentes projetos implantados pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Uma experiência que não vão esquecer tão cedo. A importância maior é para ver que esse mundo é muito mais próximo do nosso do que só da faculdade, do campo em si. Por quê? Porque agrega. Estudando lá, você não tem a dimensão do que você pode utilizar isso. Aqui não, aqui você está vendo que são pessoas como você. Eu já fiz estágio no Fórum do Senador Canedo, eu conhecia só comarca, né? A comarca, escrivania, não conhecia os outros. No caso, a corregedora, ela já pune também o juiz das comarcas. Então, assim, eu achei interessante conhecer essa outra parte, porque eu só conhecia a parte do fórum em si. Para quem comanda a turma, a aula fora das salas foi um momento enriquecedor. Eles precisam estar aqui, andar por esses corredores, viver essa experiência para poder pegar esse gosto. Ver essa prática, ver esse julgado, ver esse julgamento, ver todo mundo trabalhando. São os escrivões, são os auxiliares, são os advogados, são os magistrados, são os promotores. Eu diria que todo esse pessoal trabalhando aqui dentro, eu diria que dá muito mais ânimo para os meus alunos chegarem e almejarem aquilo que eles tanto sonham, que é o futuro deles, é o dia deles de amanhã. Só vindo aqui, só tendo essa vivência em prática, para eles poderem aprender. Livro nenhum, no meu ponto de vista, vai ensinar isso para eles. Você sabe o significado de alguns termos jurídicos? Tem dúvidas e quer saber o que significa determinadas palavras? Então, papel e caneta na mão, porque chegou a hora do quadro Juridiquês. O interrogatório é o momento em que o réu tem a oportunidade de apresentar a sua defesa pessoal dos fatos, como eles aconteceram. O advogado faz a defesa técnica e o réu faz a defesa pessoal. No procedimento normal, durante a instrução processual, houve-se as testemunhas arroladas pela denúncia inicialmente, posteriormente essa defesa, e ao final é interrogado o réu. A defesa prévia é o momento em que o réu tem a oportunidade de rebater a imputação que lhe foi feita na denúncia, e ela só é feita através de advogado. O Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, volta em instantes. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre conflitos familiares. E hoje aqui nos nossos estúdios eu recebo a juíza Cirlei Martins da Costa, ela que é juíza da primeira vara da família e sucessões de Goiânia. Doutora, eu queria começar falando com a senhora a respeito de quando que a população tem procurado a primeira vara. Em relação ao direito de família, eu penso que o que mais leva as pessoas a procurar o judiciário são questões envolvendo filhos, como pensão alimentícia, a execução do valor da pensão alimentícia quando ela não é paga e as questões referentes à guarda, quando acontece a separação do casal. E como que é esse processo quando chega até vocês? Ele sempre se inicia através do advogado. Quando a pessoa tem um advogado particular, ela contrata, ela ingressa com a ação. Ou a pessoa procura a Defensoria Pública do Estado quando ela não tem condições de pagar. O advogado ingressa com o pedido, ele passa pelo distribuidor e depois ele vai para a escrivania, a petição é autuada e os autos são encaminhados ao juiz. E antes de ingressar com o processo judicial se faz uma tentativa de conciliação. Quando o acordo é obtido, ele é homologado pelo juiz, então não há necessidade de entrar com processo litigioso. Existe muita dúvida em relação ao pessoal, em relação ao pagamento da pensão alimentícia.
Justiça. Como que funciona esse pagamento? A pensão ela é devida aos filhos menores, às pessoas incapazes. Sempre ela é paga com base na possibilidade de quem vai pagar e com base na necessidade de quem tende a receber. A pensão também é devida entre marido e mulher no caso de separação, quando um está impossibilitado de exercer atividade profissional ou quando um deles nunca trabalhou e o outro sempre sustentou o lar. Também não há nada pré-estabelecido sobre se a guarda fica com o pai ou com a mãe. Quem exerce a guarda é quem tem melhores condições de criar esses filhos. Hoje, no Brasil, o pessoal costuma brincar que não pagar pensão é o que mais leva à cadeia. Como que funciona esse processo até o cidadão ser preso pelo não pagamento? Quando a pensão está atrasada, a pessoa deve procurar o advogado e ingressar com pedido de execução o mais rápido possível. A prisão se refere às 3 últimas pensões que antecederam a propositura da ação de execução e todas as que vencem no curso do processo de execução. A mulher mesmo grávida, ela já tem direito a receber essa pensão? Os alimentos gravídicos, eles são devidos quando a mulher pode demonstrar que há um indício de prova da paternidade. Então, quando a mulher está grávida e o homem não assume a paternidade, ela tem como demonstrar que ela vinha se relacionando com esse homem, ela pode pedir os alimentos. Agora a gente falando um pouco na questão da separação. O que é considerado união estável? A união estável, ela depende das pessoas viverem como se casadas fossem. Essa é a grande diferença entre o namoro e a união estável. Em ambas há um relacionamento, só que na união estável a pessoa vive como se ela fosse casada. A união estável, ela gera os mesmos direitos e as mesmas obrigações do casamento. Inclusive, todos os bens que são adquiridos pelo casal na constância da união estável, eles são partilháveis da mesma forma que se partilha no casamento quando o regime é de comunhão parcial de bens. Mas essa união, ela já tem que existir já há algum tempo ou não interessa o tempo? O que caracteriza essa união estável é essa publicidade, é o casal demonstrar que está vivendo como se fosse casado. Não há um requisito de tempo. E como que é feita a divisão dos bens? Depende do regime de casamento escolhido. O regime mais comum no Brasil é a comunhão parcial de bens. Nesse caso, partilha-se todos os bens adquiridos na constância do casamento. É a mesma regra da união estável. O Justiça em Foco de hoje recebeu a doutora Cirlei Martins da Costa, ela que é da 1ª Vara da Família e Sucessões de Goiânia. Muito obrigado pela participação da senhora. Agora é hora de você ficar por dentro do que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. De 3 a 4 de setembro, acontecem audiências de conciliação do Banco Itaú no Tribunal de Justiça de Goiás. De 3 a 6 de setembro, conciliação no Centro Judiciário de Família, no Fórum Fenelon Teodoro Reis, no setor Jardim Goiás. Vamos homenagear desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás e juízes que fazem aniversário essa semana. Salomão Afiune, 2/9, comarca de Goiânia. Eugênia Bezerra de Oliveira Araújo, 5/9, comarca de Cromínia. Lídia de Assis Souza Branco, 7/9, comarca de Rio Verde. Parabéns a todos os aniversariantes. Essa edição do Agenda Judiciária termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente tem um encontro marcado na próxima semana.